E agora aqui na Rádio Bandeirantes nós vamos conversar com o vice-governador do estado de São Paulo, Felício Ramute, sobre o problema da Cracolândia. Nos últimos dias nós temos acompanhado algumas imagens, que chamam a atenção e trazem até um pouco de insegurança para quem vive no centro, com atos violentos de usuários de droga. Invasão à farmácia, mini-mercado, confusão no meio da rua. O vice-governador é o encarregado por esse assunto dentro do governo do estado de São Paulo. Felício Ramute, seja bem-vindo aqui ao Jornal Gente da Rádio Bandeirantes para conversar um pouquinho com os nossos ouvintes sobre essa questão da Cracolândia. Quando que as pessoas vão ter um pouco mais de segurança, hein? Esses usuários de droga estão se rebelando, a situação está fora do controle nesse momento, governador. Bom dia para o senhor. Bom dia, Pedro. Bom dia aos ouvintes do Jornal Gente. É um prazer falar com vocês. Olha, Pedro, o que nós temos é uma série de ações e com algumas reações que, aliás, demonstram que as ações do governo do estado, em conjunto com a prefeitura, estão na direção certa. O que nós vimos nos últimos dias, de fato, tudo indica ser uma reação para as ações conjuntas do município e do estado. Ontem, nós inauguramos o nosso hub de cuidado com crack e outras drogas. O hub que vai acolher esses usuários das cenas abertas de uso da região central da cidade, com atendimento humanizado, oferecendo uma linha de cuidados de atendimento, o atendimento nos CAPs, o atendimento e acolhimento nas comunidades terapêuticas, internação em hospitais psiquiátricos, em hospitais gerais, internação para desintoxicação, o apoio dos grupos de mútua ajuda, como Narcóticos Anônimos, Amor Exigente, as entidades todos juntos nessa grande porta de entrada de cuidados, que é o hub que funciona na Rua Prates. São 380 funcionários da SPDM, gente com experiência em tratamento a dependentes químicos, com novas equipes de abordagem para poder fazer com que estes usuários sejam convencidos de aceitar os tratamentos oferecidos pelos equipamentos públicos do estado e do município. Na área de segurança pública, nós temos ações da GCM diária, 2 ações diárias da GCM com triagem. Foi justamente no início dessa nova metodologia de ações diárias conjuntas da GCM e do estado que nós acabamos surpreendendo até, talvez, traficantes e também os usuários da região central, e que houve aquela situação na segunda-feira. Então, o que nós estamos fazendo é uma série de ações conjuntas. Amanhã, Pedro, não posso adiantar, mas amanhã a Secretaria de Segurança Pública vai apresentar uma nova metodologia de acompanhamento dos crimes da região central da cidade, justamente próximo das cenas abertas de uso. Amanhã nós vamos expor de que forma isso vai acontecer, e é importante que nós tenhamos informações e dados. Com as informações e dados é que nós vamos poder compreender se todos os trabalhos, seja da Polícia Militar, da Polícia Civil, da GCM, do Tribunal de Justiça, do nosso hub, estão no caminho certo. Portanto, nós já temos uma metodologia comum de acompanhamento. Amanhã nós vamos mostrar esses dados e, mais do que isso, nós vamos dar transparência a todos os dados em relação à região central da cidade de São Paulo. Reforço no policiamento, a GCM ampliou o policiamento, atividade delegada, a implantação de 500 câmeras com inteligência, vão ser as primeiras 500 câmeras com inteligência implantadas na cidade de São Paulo, e elas vão ficar em 7,5 km². São câmeras com reconhecimento facial, leitor de placas. Eu fui prefeito de São José dos Campos. Em São José dos Campos nós temos 1.200 câmeras com inteligência. Todos os indicadores criminais melhoraram muito, e a sensação de segurança também, após a implantação desses equipamentos. É a tecnologia unido, claro, às forças de segurança, aos nossos homens e mulheres que colocam suas vidas em risco para cuidar da nossa vida. E o centro, com reforço, o nosso governador Tarcísio autorizou agora a contratação de mais 5.600 policiais militares, além de já ter integrado quase 900 policiais militares às forças de segurança da Polícia Militar. Então são muitas ações. Deixa eu te interromper aqui, só para fazer uma pergunta que acho que está na cabeça aí do nosso ouvinte, O governo do estado de São Paulo, a prefeitura, não precisam tratar como delinquente
aqueles delinquentes, aqueles que invadem farmácia, invadem mercados, eles não precisam ser presos, porque a gente viu depois eles saindo da farmácia, saindo do mercado, né? A guarda tentando fazer alguma coisa ali. Eu não vi viaturas da Polícia Militar naquelas imagens. Esses usuários de droga, eles não precisam ser tratados como bandidos? Sem dúvida, Pedro. Eles foram presos, inclusive. 5 foram presos, né? Foram identificados posteriormente presos, né? Então, sim, sem dúvida nenhuma. Nós temos que separar aí o joio do trigo, né? Aquele que precisa de um acolhimento, de um cuidado, de um tratamento em situação de vulnerabilidade e aquele que precisa de uma ação mais firme da polícia. Então, amanhã nós vamos divulgar, inclusive, dentro desses indicadores e desse acompanhamento que será feito em conjunto, inclusive com a população, com a imprensa, com a sociedade civil, também informações em relação às audiências de custódia, porque nós temos muitos criminosos que são pegos em flagrante, presos, esperam a audiência de custódia feita pela justiça para ver o seu destino. Muitos deles, inclusive o crime de receptação, acabam resultando na sua soltura logo após as audiências de custódia. É importante que a população também acompanhe tudo isso. Amanhã nós vamos mostrar todos esses indicadores com mais detalhamento. Com certeza a Rádio Bandeirantes estará presente e poderá acompanhar aquilo que será divulgado. Então é um conjunto de ações de saúde, social, de segurança, seja do Poder Executivo estadual como municipal, mas também, claro, do Judiciário, Ministério Público, Defensoria e também o Tribunal de Justiça atuando em conjunto para que a gente possa ter a solução na região central. Devolver, na verdade, Pedro, a região do centro de São Paulo para o cidadão, para o comerciante, para o turismo, acolher aqueles em vulnerabilidade e, de fato, ser duro com aqueles que cometem crimes na região central. Vice-governador do estado de São Paulo, Felício Ramute, está conosco aqui na Rádio Bandeirantes. Queria perguntar para o senhor mais informações sobre esse hub, né? É um ponto fixo que foi criado ali para atendimento de alguns usuários de droga. Esse ponto, ele precisa ser buscado pelo usuário de entorpecente ou também há ali a possibilidade de internações involuntárias, internações compulsórias? Porque a gente vê alguns desses usuários viciados no centro, né, vice-governador, o senhor anda por lá e sabe disso, que não tem a menor capacidade, essas drogas novas que deixam o sujeito completamente sem a menor noção do que ele está fazendo. Como é que ele vai chegar até uma unidade para buscar tratamento, né? Pedro, nós teremos a abordagem nos locais, inclusive como as cenas abertas de uso, que é o que nós chamamos, porque não existe aquela concentração numa única rua como existiu no passado. Vale lembrar, no final do governo do PT eram 4.000, hoje por volta de 1.000 a 1.500. Aliás, amanhã teremos informações sobre isso também, né? Também oferecendo esse acompanhamento para a imprensa, para a população em geral, em relação à quantidade de pessoas das cenas abertas de uso. É como a gente chama tecnicamente esses usuários de crack, principalmente, em algumas ruas, em concentrações em algumas ruas. Portanto, a nossa equipe de abordagem irá até lá. Ela já foi contratada, já está em treinamento. Ela fará abordagem no local, com veículos, inclusive, já que agora a população, os usuários estão espalhados por vários pontos, então é preciso se deslocar com a equipe e depois deslocar aquele usuário que aceitou aquele acolhimento. Vale lembrar que isso também é feito pelas igrejas e pelas entidades, e muito bem feito por missionários também, essas abordagens. E eles vão poder usar o hub, levar também essas pessoas para o hub. Claro, eles podem levar para as igrejas, para as entidades, mas também para o hub, que vai dar todo o apoio do próximo passo. Muita gente pergunta o que é um hub? É aquele equipamento que a gente tem às vezes em casa, na rede, ou em empresas, onde você conecta vários dispositivos que saem para uma única rede. E aqui o raciocínio é o mesmo. São várias pessoas podendo levar esses usuários e a gente conectar todos a uma única rede de atendimento e de tratamento. Em relação à internação compulsória, ela é uma dos tratamentos deste leque de linhas de cuidado. A gente, Pedro, tem que respeitar a singularidade de cada um. Tem usuário que, se ao longo do tratamento, se você aproximá-lo da família, vai ser muito bom para o tratamento dele. Tem outro que, se você aproximar da família, vai ser péssimo. Às vezes o motivo que ele está lá é justamente a família desestruturada, foi o que levou ele ao vício. Portanto, nós temos que respeitar a singularidade e, em casos que for necessário, e vale lembrar, essa é uma decisão médica que tem que ter a anuência da justiça. Então não é uma decisão do governador, do prefeito, é da equipe sim, que estará lá no hub, recebendo
esses usuários e podendo encaminhá-los para a melhor linha de cuidado de acordo com a característica de cada um. Portanto, cuidados nos CAPs, os grupos de mútua ajuda, as internações em hospitais gerais e hospitais psiquiátricos, internação para desintoxicação e o acolhimento nas comunidades terapêuticas. Hoje, Pedro, nós temos 700 vagas disponíveis em comunidades terapêuticas para tratamento, para uma linha de cuidado para esses usuários. Então, hoje, se nós tivéssemos 700 pessoas precisando desses cuidados, nós teríamos vagas para todos eles, além dos outros equipamentos. O Hospital Cantareira, que pertence ao município, o Bairral, que pertence ao Estado. Então, todos os equipamentos conectados, bem como essas entidades da sociedade civil, que terão dentro do Hub espaço também. Nós temos uma sala reservada para reuniões do Narcóticos Anônimos, para as entidades, para as igrejas. O que a gente vê no centro, muita gente fazendo um trabalho bacana, mas cada um remando numa direção diferente. O Hub é esse grande barco que coloca todos nós remando numa única direção para que a gente possa ter o resultado desejado ao longo dos próximos meses. Não tem solução mágica, não tem bala de prata aqui, é muito trabalho diário, correção dos rumos, melhora o tipo de atendimento, melhora a questão da segurança pública, implanta as câmeras, cada dia avançando. Nós vamos ter horário na coleta de lixo da região central, parece uma coisa simples, mas o que acontece é que a coleta é feita no final da tarde e esses usuários acabam rasgando, pegando aquilo que é reciclável, trocando com aqueles ferro velhos e aquelas recicladoras já por droga diretamente. Então a gente tem que inibir isso. Então a coleta vai ser feita pela prefeitura antecipada para as 3 horas da tarde. Nos próximos dias isso deve começar. Também uma ação e uma operação nos ferro velhos ali da região central da cidade, que às vezes são pontos onde os usuários trocam aquilo que roubam, seja fios, cabos ou aquilo que roubam da região central. Então, é preciso dessa ação conjunta, diária, e nós estamos determinados. Tem vontade política do prefeito Ricardo Nunes e do governador Tarcísio de Freitas, que estão agindo em conjunto. Vice-governador do estado de São Paulo, Felício Ramute, quantas pessoas hoje, estão nessa situação da Cracolândia lá no centro de São Paulo? Nós sabemos que são grupos menores do que nós já tivemos, isso é nítido. Mas o governo tem um levantamento de quantos usuários vivem ali no centro, passam ali pelo fluxo diariamente? Nós temos esse levantamento conjunto, pela primeira vez um levantamento conjunto, Guarda Civil Municipal, Saúde, Polícia Militar, Polícia Civil, por volta... nós medimos em 2 horários, na parte da manhã, na parte da tarde, por volta hoje de 1.100 a 1.400, 1.500 usuários das cenas abertas de uso. Vice-governador do estado de São Paulo, para a gente finalizar, o senhor falou que as medidas vão ser anunciadas amanhã, mas me chamou bastante atenção a questão da audiência de custódia, um ponto que a gente pega muito em outros casos aqui na Rádio Bandeirantes, uma insatisfação das pessoas com esse tipo de audiência que acaba colocando o bandido de volta na rua, bandido que é preso no trabalho de investigação da polícia, às vezes em flagrante. O que a Secretaria de Segurança Pública conseguiu levantar é que tem muito usuário lá da Cracolândia que é preso e acaba voltando pela porta da frente do fórum para a sociedade? Mais do que o usuário em si, nós temos receptadores. Às vezes não são os usuários que são presos, são os receptadores que alimentam esse comércio, por exemplo, das drogas. Nós temos receptadores por ser um crime de menor potencial ofensivo, normalmente leva no flagrante esse receptador até a prisão, aí a audiência de custódia é feita e ele é liberado. Nós temos novidades nesse sentido e a possibilidade, inclusive, numa negociação que já está na fase final com o Tribunal de Justiça, daquele que é reincidente sair com a tornozeleira eletrônica. Isso vai permitir que a gente possa monitorar também este bandido receptador, ainda que ele saia na audiência de custódia para as ruas, ele tem um monitoramento próximo. Então, isso está sendo negociado e nós vamos poder acompanhar também o resultado das audiências de custódia em relação a furtos, em relação a roubos, em relação aos crimes de receptação. O Estado vai buscar ser mais transparente, inclusive para ter a ajuda da própria imprensa para divulgar essas informações. Porque às vezes o cidadão comum não entende. Todo mundo fala, não é normal, e eu já conversei com vários moradores, conversei com muita gente, eles falam, mas todo mundo sabe que é ali que eles compram os celulares roubados e furtados, Felício, e ninguém faz nada.
Muitas vezes a Polícia Militar já prendeu 1, 2, 3, 4 vezes, a Polícia Civil já investigou, e agora também estamos mudando a forma dos inquéritos, mostrando que ali se trata de uma quadrilha, às vezes com ligações internacionais, que os receptadores da região central... Eles mandam para a África, né, vice-governador? Esses celulares que são roubados e furtados, a grande maioria né? é estrangeiro. Isso pode alimentar até terrorismo e crime organizado fora, né? Um crime internacional. E o nosso doutor Jair está construindo esses inquéritos, mostrando isso para a justiça, aumentando esse potencial ofensivo desse tipo de crime de receptação, que parece algo muito leve, mas está alimentando uma grande quadrilha. A grande maioria desses celulares não ficam aqui no Brasil, não. Vão para fora e nós vamos comprovar isso com inquéritos também bem feitos, para que a Justiça de São Paulo tenha esse olhar especial, principalmente em relação à região central. Nós estamos tendo as portas abertas, é importante dizer, com o Tribunal de Justiça, muitas conversas, negociações em andamento, e isso precisa ser acordado com os juízes das audiências de custódia, né, para que eles possam ter esse olhar especial aos crimes, principalmente da região central da cidade de São Paulo. E é o começo de ações que podem depois servir para todas as regiões da cidade de São Paulo e para o interior também do estado. Eu quero agradecer ao vice-governador do estado de São Paulo, que abriu um espaço aí na agenda para conversar com os ouvintes aqui da Rádio Bandeirantes, no Jornal da Bandeirantes. Governador Felício Rammu, obrigado pela entrevista aí, bom trabalho para o senhor, até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, o nosso governador Tarcísio, junto com a nossa equipe, vai continuar trabalhando para devolver o centro da cidade de São Paulo para o cidadão de bem. Rede Bandeirantes de Rádio.